Aquilo que sei, Aquilo que sei, acredito. acredito. 178. O uso Cara, é é... interessante que. Só um desculpa aí. Beleza? Quando eu digo assim, ó. Aquilo que sei, teorias dos conjuntos. Aquilo que sei, acredito, né? Uhum. Mas aquilo que acredito Não sei. não significa que eu sei. Bota esse fora. Eu posso colocar Isso. assim, né? Então, eu digo, são conjuntos diferentes. Um é uma classe, né? Aquilo que é sabido, e o que eu acredito pode ser membro daquela classe, né? Sim. Os sabidos. Quando eu Ah, tomo isso ao contrário, sim, pode ser um problema, né? sim. Crença não é Só pra, suficiente para estabelecer o saber, é, né? uma condição inferior, né? Assim, Isso. na Isso, hierarquia do exatamente. conhecimento. Também como envolve um sujeito Mas aí cognitivo, que tá. né, um estado mental, ele precisa da crença, né, Mas é para que interessante a gente já colocar que isso aí, ó, quando a gente diz essa hierarquia, a gente está aceitando uma hierarquia, né, nesse conjuntinho ali. E colocando essa hierarquia, como se o saber fosse isso, algo mais que isso. o já está pressupondo uma justificação nesse saber, Sim, né? E isso é importante. A gente sim, parte, não, saber é um conjunto maior ou superior ao sim. achar, ao crer, mas com base em quê, né? Isso aí, Sim, isso é pode isso que ele está examinando. ser uma retirado ou induzido de alguma forma a, a partir desse tipo de saber da matemática, da lógica, né? Como se a Uhum. gente pudesse aplicar para, sei lá, para o nosso estado mental, chegar a um saber rigoroso e tal. Talvez essa pretensão é que nos faça pensar que tem um saber justificado dessa forma. Não É, sei, impressão minha. mas é um sentido de uma verificação independente da mente do sujeito, né? Sim. Sabe, eu sei quando algo é possível de ser verificado Uhum. fora da minha, Sim. da minha Fora subjetividade, da né? minha percepção, né? Da minha dependência é o que o senhor fala, né? Não dependente da mente, uma coisa assim. Sim. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Existência independente do sujeito que cognoscente. Né? Uhum. Mas sigamos. Tá. O 178. O uso errado que Moore faz da proposição eu sei. Olha só, o uso errado que Moore faz da proposição eu sei reside em a encarar como uma declaração tão pouco passível de dúvida como eu sofro. O uso errado que ele faz, eu sei que ele deveria dizer eu creio, eu acredito. Isto. Eu Reside aprendi assim. em encarar como uma declaração Encarar como uma tão pouco declaração passível tão de pouco dúvida. passível de dúvida como eu Não é sofro. passível. É um VOF, né? Não está colocando como uma coisa que se diga que pudesse ser de alguma forma falseada, Uhum. né? Contingente. Isto. Como eu sofro. Tão pouco passível de dúvida como eu sofro. Eu sofro. Uhum. Eu sofro não é passível de dúvida. Por exemplo, um ator poderia estar dizendo eu sofro, Sim. né? E poderia ser verificado, não, mas ele está encenando. No caso, essa proposição Poderia, seria mas não. falsa. Seria falsa Poderia, fora do mas não contexto do poderia. teatro. Né? Poderia, mas não poderia, né? Porque ele poderia interpretar dando sinais de Sim, falsidade sim. e mesmo sofrendo. Se botasse um Enquanto. pé dentro do contexto do teatro, aí sim, né? Uhum. Teria que ter em conta isto. Ou, por exemplo, uma pessoa que quer pedir uma ajuda, ou quer só tirar quer explorar outra através de uma doação, alguma coisa assim, e a pessoa finge um sofrimento. Nesse caso, ela diz Uhum. que sofro, estou passando por dificuldades e isso não é verdade. Não sei como se isso seria verificado, mas
essa proposição, de algum modo, ela se coloca uma proposição falseável. Né? Porque o contrário é plausível, né? O eu estar fingindo não estar sofrendo. É plausível, mas No caso de uma pessoa que... verificável já é complicado, né? É complicado pra caramba. No momento ali, você não tem recurso para fazer uma verificação. Sim, não tem como. Tá. E como eu sei que é assim, se segue é assim, também não se pode duvidar desta última. E como eu sei que é assim, se segue é assim. Sim, no caso para a pessoa, né? Uhum. Para a convicção dela. Há proposições, né? Proposições. Sim. Eu da sei proposição, que é assim. eu sei Sim, que é assim. Se o sabe, assim. Se saber é um saber, né? De fato. Uhum. Se segue que é isso, é assim. Porque não é crença, né? A crença não seguiria, né? Não Eu seguiria. creio que é assim, não se segue que é assim, nessa linha de raciocínio aqui, né? Sim, sim. Mas é interessante quando ele coloca isso, né? Porque ele está colocando naquela... Tem uma justificação que o saber, ele permite derivar que a coisa é. Sim. Só que a maneira como se estabelece esse eu sei aí que ele questiona como um... como é que ele coloca anteriormente? Não como uma justificação. Não, como uma justificação, né? Mas, qual é o que ele coloca antes lá? Peraí, bosta. Okay. Toquei aqui, foi lá. Eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Já, 173, se não me falha a memória. Não. Tá na tela. Ali tá na tela, não sei se... Fundamentado... Aquele que fala que está justificado, mas... Ali, ó, 175. Eu sei isso, digo para outra pessoa. Há aqui uma justificação, mas não há nenhuma justificação para minha convicção. Exatamente isso, tá? Serve como justificação, né? Uhum. Em se aceitando aquele certo sentido do sei, mas não serve para minha convicção. Como justificação. Mas difícil dizer que não serve, né? Não serve em um sentido rigoroso. Tá, passa aí que eu não lembro de aqui agora. 178? 77, 78. 178, né? Vou de novo nela. O uso errado que Moore faz da proposição eu sei reside em a encarar como uma declaração tão pouco passível de dúvida como eu sofro. Ele a tomou como uma declaração tão pouco passível de dúvida. Tá. E como eu sei que é assim, se segue é assim, também não se pode duvidar desta última, de que é assim. Seria correto dizer... Mas porque ele diz que isso é um uso errado, né? Sim. Sim. É importante, né? Tem em mente, né? Seria correto dizer eu creio. Seria correto dizer seria correto dizer eu creio tem verdade subjetiva, mas eu sei não a tem. Isso que é bom. Verdade subjetiva. Eu creio. Eu sei não tem verdade subjetiva. Eu creio tem verdade subjetiva, mas aqui ele faz uma distinção bem, né? Uma distinção aqui de verdade subjetiva e verdade. E o eu sei como uma verdade mais objetiva, né? Ou em relação entre as duas. Deixa eu ver, eu creio. Tem verdade ele tem tomado o eu sei como um eu creio, né? Como mais forte que eu creio, né? Não, o uso que ele enxerga é como pretensamente mais forte que eu creio, mas como em realidade não funcionando como uma coisa mais forte que eu creio. Não estando justificado para tal. Sim, porque é nesse uso errado, no caso. Isso, nesse uso errado. Tá usando como se fosse algo mais forte. Uhum. Que não é. Sim. Né? Uhum. Aí seria um eu creio.
Eu sei não tem verdade subjetiva. Pretende ser uma verdade objetiva, né? No eu sei. Tá, nesse sentido sim. Tem uma pretensão maior. Ou ainda, eu creio, é uma expressão. É uma expressão. Mas não eu sei. Vou fazer uma marcação aqui, porque... Eu acho pela força mesmo, pela imposição do uso de eu sei, da convicção que isso gera. Como é que é? Se bem que o eu creio, o eu creio no certo uso, ele também é bastante convicto, não é o uso de um crente que está fervoroso. Né? Não é só esse sentido assim de uma pessoa, por exemplo, que não crê em nada assim com absolutamente e que diz, não, eu creio nisso, eu creio no sentido aberto, frágil, Não, mas hipotético. aí tu mudou pra ênfase, né? Pra ênfase, É, pra tonalidade da declaração, né? sim, é que ali Pra ele está dizendo, ó, ou ainda, eu creio é uma expressão, mas não eu sei. O eu sei se pretende ser mais, afirmar algo mais. Sim, esse é o ponto, né? É o ponto, né? Que é diferir os dois ali. Suponha-se que Mor tinha dito, eu juro, em vez de eu sei. Eu juro que eu Se, tenho uma mão aqui. eu juro que minha mão está aqui. Tá, vou seguir. A ideia mais primitiva era que a Terra nunca tivera começo. Nenhuma criança tem motivo para perguntar a si própria há quanto tempo existe a Terra, porque todas as mudanças ocorrem sobre ela. Boa noite, pai. Boa noite, bem. Tá bem? Daqui a pouco. Daqui a pouco mais, tá? Tchau. Vou ler de novo. A ideia mais primitiva era que a Terra nunca tivera começo. Nenhuma criança tem motivo para perguntar a si própria há quanto tempo existe a Terra, porque todas as mudanças ocorrem sobre ela. O tempo da criança, né? Se aquilo que se chama Terra teve realmente início num dado momento, o que se afigura difícil de descrever, supõe-se naturalmente que o seu começo ocorreu a um tempo inimaginável. Está querendo dizer que nós supomos isso, né? Uhum. É certo que depois da Batalha de Austerlitz, Napoleão, bem, nesse caso, é seguramente também certo que a Terra existia então. Tá, é certo que depois da Batalha de Austerlitz, Napoleão, etc, etc. Bem, nesse caso é seguramente... Está bem mal escrito isso. Bem, nesse caso é seguramente também certo que a Terra existia então. Vê no espanhol aí. 183. É seguro que Napoleão, tras a Batalha de Austerlitz... Tá, 3 pontinhos. Agora é bem, sempre ele coloca assim quando é pra... Bom, bem, nesse caso, é seguramente também certo. Tinha que ter um vírgula depois do bem. Bem, nesse caso, é seguramente também certo que a Terra não existia. Agora eu vou no espanhol. Agora é bem, nesse caso, também é seguro que então existia a Terra. Também é seguro que então existia a Terra. Tá, tem o mesmo sentido. Aqui no inglês também, tá literal no inglês. É certo? Depois da Batalha de Austerlitz, Napoleão, tal. Bem, nesse caso, seguramente também é certo que a Terra existia então. Sim, se ocorreu essa batalha sobre a Terra lá existia. É certo que não chegamos... Outra proposição. É certo que não chegamos a este planeta vindos de outro há uma centena de anos. Bem, é tão certo como são esse gênero de coisas. É certo que não chegamos a este planeta vindos de outro há uma centena de anos. Nós, humanidade, né? É certo que não chegamos a este planeta vindos de outro há uma centena de anos. Isso aqui não tem como ter essa segurança. Bem, é tão certo como são esse gênero de coisas. Tá, nesse sentido sim. No sentido, por exemplo, da criança, que não pode ficar cogitando essas coisas aparentemente tão distantes, que nós só dizemos que são muito distantes por não ter nenhuma forma de acessar isso, né?
ver até onde ele tá querendo ir com isso. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, né? Tava pensando aqui Tá. só. Tá, ele tá meditando sobre esse saber, essa suposição acerca de que a Terra foi que um dia começou ou que sempre existiu, né? Uhum. Sobre o saber a respeito disso. Só que o que ficou estranho foi aquela passagemzinha no final ali, né? Que é tão certo como o são esse gênero de coisas, né? Mas que gênero de coisas que ele tá dizendo? Eu acho que quando como no caso dos 4.000 pés de altura, talvez isso ainda é menos, né? Coisas distantes Coisas no tempo. inapreensíveis. Isso, Uhum. distantes Tá. no tempo, assim. Sim. Não verificáveis, né? É. Tipo, Não tem. Napoleão é de outros anos, né? Então, Isto. Napoleão é do século XIX, se não me falha a memória. 800 mil. Ele é. Depois da Revolução Francesa, que foi no finalzinho do século 1800 e XVIII. tantos. Deve ser Isso. século XIX, né? Uhum. É dali. Parecer-me-ia ridículo pretender duvidar da existência de Napoleão. Mas se alguém duvidasse da existência da Terra há 150 anos, talvez eu estivesse mais disposto a prestar-lhe atenção, porque então estaria a duvidar de todo o nosso sistema de evidências. Não me parece que este sistema seja mais certo do que uma certeza no seu âmbito. Sim. Não me parece que este sistema de evidências seja mais certo do que uma certeza de evidência no seu próprio âmbito. Sim, porque quer dizer, o conjunto não tem por que ter uma justificação maior do que uma mesmo, sim, certo? Se é o tipo de convicção for o mesmo. Tá, não tinha me ligado nisso. Não me parece que esse sistema seja mais certo do que uma certeza no seu âmbito. Claro. Ele sempre enfraquece, Sim, né, esse sentido de evidência, né? Eu poderia supor que Napoleão nunca existiu e é uma fábula, mas não que a Terra não existia há 150 anos. Sim, porque ele poderia fazer isso com Napoleão, porque são menos dados para confrontar, mas claro, não com um conjunto todo, né, de dados. Sim, sim. E de convicções de evidência. Sistema de evidência, ele está falando, né? Poderia rejeitar uma evidência local, mas não todas. Sabe que a Terra existia então? Essa é uma pergunta. Sabe, tem um sabe aqui. Sabe que a Terra existia então? Sabe que a Terra existia então? Evidentemente que sei. Fui informado por alguém que certamente sabe tudo a esse respeito. Autoridade. Ele botou a justificativa que o cara não dá quando diz que sabe, né? Sim. Sabe que a Terra existia então? Evidentemente que sei. Fui informado por alguém que certamente sabe tudo a esse respeito. É consenso entre, né? Entre sim, sim. A inquestionabilidade da ciência, né? Parece-me que alguém que duvide da existência da Terra nesse tempo terá de impugnar a natureza de toda a evidência histórica. E não posso dizer desta última que é definitivamente correta. Com certeza, né? Da evidência histórica, essa última? Parece-me que alguém que duvide da existência da Terra nesse tempo terá de impugnar a natureza de toda a evidência histórica. E não posso dizer desta última que é definitivamente correta. Sim, caráter bem frágil, né? Sim. Tá, 189. Em algum ponto temos de passar da explicação para a mera descrição. Aquilo a que chamamos evidência histórica aponta para a existência da Terra muito antes do meu nascimento. Cara, só um pouquinho, só voltar nesse anterior aí. Em algum ponto temos de passar da explicação para a mera descrição.
esse ponto aqui está solto, né? Mas Evidência histórica, com relação à evidência passar da histórica. explicação para a mera descrição. Explicação de que Napoleão foi para tanto, passar para a mera descrição. É porque a descrição ela já envolve os dados que tem disponíveis, né? Creio eu que seja nesse Não, sentido. não, não. A mera descrição é só dizer que eu sei que isso, né? E não Dar e não o razões. sab, né? E não saber, não é evidência histórica, né? Em algum ponto temos de passar da explicação que as evidências históricas nos oferecem para a mera descrição, né? Parece que esse é o sentido que ele está botando, né? Em algum ponto nós temos que passar. Uhum. É o contrário, né? Ele não está dizendo que a gente tem que passar Não, não. da nossa opinião para uma justificação. Não é isso aí. Ele diz que parece que se esgota ou fica inapreensível, né? Talvez isso. Parece que o sentido aqui é que nós temos que passar, não sei, parece que é num sentido do discurso, assim, quando a gente está falando, a gente não pode estar sempre explicando a coisa de onde ela veio. Parece que É, nesse isso aí, sentido, acho que é em nesse algum sentido. ponto a gente tem que passar para a mera descrição, pelo uso comum ali, né? Não ficar Tem, sempre explicando. eu acho que é isso. Porque teve uma É, porque, sessão anterior que ele disse que como se as razões em algum momento não cessassem. Lembra uhum. disso? Sim, sim. É. É, uma pergunta ele colocou, né? Se não teria um fim, uma coisa assim. Isto. Aquilo a que chamamos evidência histórica aponta para a existência da Terra muito antes do meu nascimento. A hipótese contrária de que não tenha existido. Aquilo a que chamamos evidência histórica aponta para a existência da Terra muito antes do meu nascimento. A hipótese contrária não tem nada a seu favor. Sim, de que ela começou comigo, por exemplo. Sim. Ela não começou antes do meu nascimento, né? É. Não tem nada a ver que ela começou depois do meu nascimento. Né? Tá, pode passar mais se quiser. Bem, se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra. Isso aqui já leu, né? Hã? Essa, se tudo corrobora minha hipótese, nada é contra, parece que já teve essa frase. Sim, já teve. Ele colocou como, lembra que ele falou que era um princípio, uma regra. Aí ele colocou corrobora, ser contra, entre parênteses. Uhum. Isso. Se tudo corrobora a uma hipótese e nada é contra, será ela de certeza verdadeira? Deixa eu ver como é que tá aqui. Se agora tudo habla em favor de uma hipótese e não há nada que hable em contra, é verdadeira com toda certeza? Será ela de certeza verdadeira? É verdadeira de toda certeza? É verdadeira com toda certeza? De certeza? Nunca vi essa locuçãozinha aí. Será ela de certeza? Aqui diz certamente verdade, aqui diz no É inglês. isso aí. Mas essa colocação de certeza. Será então verdadeira? Será ela então certainly true? Certamente verdadeira? Será ela de certeza verdadeira? Se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra, pode-se designá-la dessa maneira. Mas estará ela certamente de acordo com a realidade, com os fatos? Com esta pergunta você já está a andar a roda num círculo. Opa! Com essa questão, você já está indo ao redor em um círculo. Se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra, será ela então verdadeira? Certamente verdadeira? Pode-se designá-la dessa maneira. Mas estará ela. Não disse de certeza. Certainly agree. Mas. Peraí. Mas.
Does it certainly agree? Mas isto certamente... É uma pergunta, né? Mas isso certamente concorda com a realidade? Com os fatos? Tá, mas só vai estar andando, como ele diz ali, andando em círculo. É como se estivesse colocando em dúvida essa certeza se tu levantar essa pergunta, né? Por isso que ele fala, com esta pergunta, você já está a andar a roda num círculo. Porque aí tu tem uma certeza, tua hipótese, mas se tu coloca isso em xeque, por exemplo, se tem alguma correspondência com a realidade, é porque já surgiu uma dúvida. E aí tu já não tem mais uma certeza. Peraí, cara, eu não... Desculpa, eu não peguei o ponto aqui. Não sei se eu peguei, tô achando que eu peguei. Bem, se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra, tudo o que corrobora uma hipótese? Se tudo Aqui é a favor, por exemplo, fatos. é muito mais fácil aceitar a hipótese de que a Terra já existia antes de mim do que tenha nascido com o meu nascimento, comigo, ao mesmo tempo em que eu surgi no mundo. Que a Terra estava aí antes de mim. É uma das teses do Moore. Não, tudo bem. Nós não vamos fugir disso aqui porque o ponto é entender o ciclo. Por que ele está dizendo que é um círculo? Se eu digo, se tudo corrobora uma hipótese, nada é contra, será ela verdadeira? Então, o que eu respondo para essa pergunta? Eu respondo que é verdadeira? Que eu posso ter uma certeza, mas que não tem como. A não ser que tu assuma, mas não é uma correspondência, né? Tá. Então pode-se designá-lo dessa maneira. O que ele quer dizer com isso? Pode-se dizer que ela é uma certeza? É isso que ele quer nessa segunda frase ali? Pode-se designá-lo dessa maneira. Sim, que eu tenho uma certeza, mas não que... Mas estará ela de certeza de acordo com a realidade? Com os fatos? Se eu digo que tudo corrobora uma hipótese, eu também estou dizendo que os fatos corroboram essa hipótese. Né? Se eu digo lá no início, se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra, eu estou falando que na realidade concorda com ela e com os fatos também corroboram essa hipótese. Então já está colocado lá. Mas não quer dizer que eu vou andar em círculos por isto. Com esta pergunta... É que ele está dizendo o que eu percebi que ele ali está colocando, que tu pode, né, por não haver nada contra a hipótese, por exemplo, né, de que o mundo já existia antes de mim, isso pode me dar uma certeza com relação a isso. Tá. Mas no momento em que eu levanto a pergunta, se eu trouxer essa pergunta, se isso corresponde, será aos fatos, eu já enfraqueço essa certeza. E aí é como se eu tivesse que percorrer o caminho de novo. Eu enfraqueço porque ainda parece faltar alguma coisa para ter uma convicção absoluta, parece ser uma certeza bamba, tem impressão. Mais ou menos como aquela de que a Terra é redonda, né? Uma pessoa começa a querer dizer que esses dados podem ser manipulados, ou que tu não tem uma evidência cabal, coisa do tipo, a pessoa pode já voltar a se colocar, será que isso corresponde à mesma realidade? E ela já vai voltar àquele estado anterior de uma certa dúvida. Não, eu entendo, sim, mas me parece que não... Que aquela primeira frase, ela pode estar em outro momento. Eu posso dizer assim, ó, se tudo... Quando eu digo, se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra, dá para entender ela como... Tudo corrobora, como tudo que teve... Todos os fatos são favoráveis, né? Tudo que se tem, né? Isso. Mas eu posso colocar essa pergunta, mas estará ela de acordo com a realidade, com os fatos agora? Isso é novo, entende? Eu posso colocar isso de uma forma nova. Não significa que eu esteja repetindo de novo. A não ser que já querendo dizer ali que se tudo corrobora, eu quero dizer que tudo sempre corrobora. Né?
É nessa diferença que eu tô querendo dizer, ó. Se eu digo Mas eu acho que é com que relação à crença em alguma uma hipótese, uma hipótese, crença numa hipótese que de algo dado assim, de algo, por exemplo, um evento histórico ou coisas do passado. Acho que é mais ou menos nesse dentro sobre um exemplo assim que ele está refletindo. sim, tá. Acho que a minha dúvida não tem sentido se eu seguir ali, porque não é uma Não, questão mas mais sobre a não ficou colocação. muito claro. Eu estou tentando capturar o sentido desse círculo assim, de tu sair Uhum. do estado de, de não certeza absoluta, né? E assumir aquela certeza e de repente se levantar a pergunta e voltar a ter a ficar num estado de dúvida, num estado vago. Mas não é Tá, mas claro que seja isso. assim, Pode ó, ficar mal vamos dizer, formulado. deixa eu reformular o que tá a minha impressão. Vou dar um exemplo. Se eu digo, se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra, eu posso que esse tudo seja um conjunto de informações que não tem a ver com uma análise de fatos, por exemplo. Né? Eu posso estar, digamos, vou dar um exemplo, eu posso dar uma hipótese de que eu esteja num centro religioso lá em que tudo corrobora a hipótese de que Deus criou o mundo e nada é contra, Sim. né? Se eu colocar nesse sentido, contraria o confronto com realidade e fatos. Quando eu digo se tudo corrobora uma hipótese, claro, é uma suposição minha que esse tudo aqui seja uma coisa localizada e Sim, sim. circunscrita num sistema, né? Menor, Sim, sim. fechado, né? Sim. Quando eu diz tudo ali, então é tudo, né? Não tem. Por exemplo, pode pegar uma questão mais polêmica que é conhecida assim, se houve tortura na ditadura, sabe? Tem os anistiados se dizem torturados, outros dizem que é mentira. Ou outra que me ocorreu agora Não, mas aí não dá pra dizer que tudo corrobora, né? Tá, pode pegar um outro exemplo. Tem que ser uma coisa aplicável a tudo. Né? Na Tá, verdade, olha, por não exemplo, assim, pode. ó, tem um outro caso, assim, ó, que aquele ditador da Coreia do Norte, tá? Ele, Kim Jong, ele é dito que ele transmite uma informação falsa para o mundo, que coisas que acontecem lá não chegam a nós porque não tem como os meios de comunicação, nenhuma informação interna lá é veiculada, Tá. tá? Então a gente poderia ter certas informações de lá que não são as informações reais. Não, mas não se aplica, né? Porque tu tá dizendo aqui, ó, se tudo corrobora uma hipótese, nada é contra. Aqui, Mas aqui não tem. aí vamos supor que surjam sei lá, só saiam informações de lá, mas por exemplo com vídeos de certos lugares onde as pessoas estão bem, coisas do tipo assim, e transmitam uma informação e outras informações não nos cheguem. Aquelas informações são as que o mundo crê que são as informações verdadeiras. Aí nesse Tá, caso tudo mas. corroboraria que lá fosse um lugar tal e tal, sabe? Tá. Né? Nesse sentido. Aí Tá, mas aí como é será que pode isso ser? certamente verdadeiro? Pode se designar dessa maneira. Posso crer que isso seja. Mas estará ela de certeza de acordo com a realidade, com os fatos? Talvez não. Pois é, então, se talvez não, por esse exemplo aí já não cabe aqui, porque não. Com essa pergunta você já anda, não estaria num círculo. Num exemplo desse aí, tu não estaria mais num círculo. Porque é possível a diferença. Né? Ele quer dizer, não, ele quer dizer exemplos em que tudo corrobora e nada é contra, e depois tu vem questionar se algo na realidade não corrobora. Né? Ou seja, se está de acordo com os fatos que tu já disse antes que tudo tá. Aí sim isso é um círculo. Né? Mas é que se tu perguntas, coloca essa pergunta, né? Se em algum ponto tu questionar se aquilo realmente corroborava, talvez no primeiro momento tu cria pelas informações que tu tinha, mas de repente em algum momento talvez tu te pergunte por alguma outra razão, por alguma informação adicional, qualquer coisa assim, tu te pergunta se aquilo realmente corresponde à totalidade dos fatos, à realidade. Não, pois é, mas E aí tu já colocou a pergunta, né? Quando colocou a pergunta, tu já não tá mais se sentindo justificado para crer. Não sei se é isso.
Não, eu acho que não sei, cara. Ele tá querendo dizer que tem um círculo vicioso, né? Tá rodando num círculo, é o que ele quer dizer. Tem um círculo quando eu questiono se isso está de acordo com a realidade. Apesar de eu já ter dito antes que sim, está de acordo com a realidade. Então eu coloco um círculo se eu voltar à pergunta. Eu afirmei antes que está de acordo. É verdade? Talvez essa formulação de tudo corrobora, talvez ela ou não esteja bem colocada, ou ela não tenha o sentido abrangente. Tudo que eu tenho de informações corrobora, por exemplo. Não, é quando eu disse que tudo corrobora que e é o nada tudo é aí, contra. né? É tudo, na verdade, né? É todas as Você não pode... informações que eu tenho, mas eu não tenho todas Não, é as tudo. disponíveis no mundo, por exemplo. Não é todas as tuas informações. Ele está dizendo tudo é tudo. Não tá falando sobre tudo, né? Só. Será? Pois é. Tudo. Senão teria tudo que eu sei, né? Tudo que eu acho, tudo que eu acredito. E tudo corrobora com a hipótese e nada é contra. Você não tem nenhuma objeção a essa hipótese. Pensar esse tudo aí no seguinte caso, ó. Por exemplo, a questão lá dos nazistas, de Auschwitz. Não, mas o problema é esse, a gente não pode colocar o tudo num caso. Não, isso que eu quero dizer, vamos supor, tá? Se alguém cogitar o contrário, que aquilo lá tudo foi uma farsa, né? A gente tem lá os museus e com um monte de coisa, com ossos, com um mundaréu de coisas lá dos judeus. Tem uma série de coisas, os documentários com imagens de algumas coisas. Vai. Tudo isso. Tá? Então, se tudo corroboraria que isso aconteceu. Mas tudo o quê? Tudo que nos chegou. Né? Aí que tá, ó, aí tu delimitou tudo. Que não tá na pergunta, não delimitou tudo. Tudo que isso, tudo que tudo é tudo. Não tem nenhuma hipótese contrária. Pode ser uma imprecisão da maneira de usar esse tudo. Não, mas eu acho, não sei, não me parece. Porque, no fim das contas, as informações que chegam às pessoas dos eventos, um evento natural pode não ser presenciado. Aí não vai chegar informação nenhuma pessoa. Por exemplo, uma ilha onde não haja nenhum habitante ou coisa assim, né? Então, pois é, mas tu entende que, ó, pra hipótese não há nada contra, ele quer dizer, não tem essa outra opção. Essa aqui que eu falei, por exemplo, de ter sido uma farsa, não tem nada a favor disso. Tudo é contra isso, né? Essa hipótese que eu coloquei de todo o projeto nazista e tudo mais de Holocausto tenha sido uma farsa. Não há nada que evidencie isso. Nada é a favor disso, né? Tá. Então é nesse sentido ali, ó, se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra. Tudo corrobora, por exemplo, que esse fato que isso aconteceu, nada é contra isso, né? Tá. Mas esse mas tudo aí tem que seguir, relativo, né? Esse tudo é relativo. Se ele não é relativo, ele está mal colocado. Tenho essa impressão. Porque tudo que corrobora uma hipótese é sempre um conjunto de informações, né? Sim, a ideia geral é que não há nada desmente, nada é contra, né? Tá. Nada é contra. Tudo que temos corrobora. Algo. Né? Nada é contra que esta é uma mão. Será ela de certeza verdadeira? Pode desenhar dessa maneira. Mas estará ela de certeza de acordo com a realidade, com os fatos? Com esta pergunta você já está a andar a roda em círculo. Vamos seguir para ver se Vamos seguir porque não. Nós vamos ficar rodando. Eu acho que a ideia de colocar num círculo é porque não dá uma definição mais clara, né, de algumas coisas. Justificação. Vamos ver como é que sai. Pode ser que melhore depois. Ó, há naturalmente justificação, mas a justificação tem um fim. Há naturalmente justificação, mas a justificação tem um fim. Tá, o que ele quer dizer com que quando a gente coloca, mas estará ela de certeza de acordo com a realidade, com os fatos? Uma vez que eu já disse antes que sim, os fatos corroboram isso.
Com essa pergunta eu entraria numa roda, num círculo, né, em um círculo vicioso, e não haveria fim para essa justificação, né? Porque eu novamente diria que tudo Sim, sim, corrobora a sim, sim. hipótese e perguntaria de novo se ela Sim, concorda com o sim. fato. E novamente corrobora. Sim, exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? É, pegou, voltou colocou em dúvida de novo e vai atrás de uma nova Sim. justificação, mesmo quando tudo já corroborava, né? Mas Uhum. ainda é como se aquela convicção ela não fosse totalmente segura, como acho que é isso, né? Eles, Não entrou essa questão aí, mas. Não porque entrou essa posso ter questão aí, mas. certeza, ali diz, né? Ah, mas ela não, tem uma letrinha na frente lá, número 31, né? Aí. Será ela de certeza verdadeira? Pode ser designado dessa maneira. Tu pode assumir que sim, mas talvez isso ainda peça, tu queira saber definir uma justificação. Aí quando tu confronta, tu te questiona a respeito de se aquilo concorda com os fatos, aí novamente tu tá atrás de uma justificação. Mesmo quando tu já corroborava e tu assumiu aquilo com uma certeza. Acho que tem sentido de ciclo mesmo. Há naturalmente justificação, mas justificação tem um fim. O que é que significa a verdade de uma proposição é certa? Cara, tá estranho, né? O que é que significa? O que é que significa? O que significa? Tá bem escrito isso. Tá estranho. O que significa? 193. What does it mean? É Acho que que isso não é é uma uma questão. pergunta dele início. Aquele início não é uma pergunta. Mas aí ele vai enunciar a pergunta depois. Ó. A verdade de uma proposição é certa? Qual é o significado disso? Né? Quando eu digo que a verdade. Tem que ter um entre aspas ali, né? Eu acho. A verdade de uma proposição é certa? 193. Deixa eu ver aqui. O que quer dizer que a verdade de uma proposição é certa? O que quer dizer que a verdade de uma proposição é certa? O que quer dizer que a verdade de uma proposição é certa? Vamos lá. Com a palavra certa, exprimimos. Tá. Certo, com força, assim. Com a palavra certa, exprimimos convicção completa, ausência de qualquer dúvida. E a partir daí tentamos convencer as outras pessoas. É certeza subjetiva. Tá bom. Isso aí eu concordo. Com a palavra certa, exprimimos convicção completa, ausência de qualquer dúvida. Eu acho que esse ponto agora ficou mais claro, assim. Certo, que eu assumo como algo fora de dúvida, com força, mas que não está justificado suficientemente, mas que eu transmito para os outros como uma convicção Pois é, fundamentada, cara, né? olha, só que assim, ó, primeira vez que a gente leu aquele coisa foi esse ponto que eu quis levantar ali no 91. Porque quando eu digo assim, se tudo corrobora uma hipótese e nada é contra, tá falando da hipótese, né? Tudo corrobora a hipótese e nada é contra. Mas eu poderia colocar naquele sentido religioso que eu tinha falado lá, né? Só que parece que quando fala tudo corrobora uma hipótese, se tudo só não está determinado, mas há uma coisa subjetiva, né? Quando eu digo se tudo corrobora, é uma coisa ampla, é tudo mesmo, né? Só que ele está falando de uma hipótese, então parece que dentro tem um problema porque ele fala tudo, que é uma coisa completamente abrangente, e de uma hipótese, né? E aí, só que quando está falando da hipótese, fecha um circuito que poderia ser aquele exemplo do crente lá, né? Sim. É que o tudo ali, provavelmente tudo corrobora, parece que nunca vai ser completo, né? Acho que tem esse sentido, né? Não, sim. A ideia geral é de que tudo que há, mas não está definido o que há, né? Tudo que há para esta hipótese, isso. Ela corrobora, e nada é contra essa hipótese. Vamos dizer que esse tudo aí pode ser insuficiente, pode ser pouco Sim, significativo. né? Pode ser falso, pode ser um monte de coisa, né? Tá, mas sigamos aí. Com a palavra certa exprimimos convicção completa, a ausência de qualquer dúvida, e a partir daí tentamos convencer as outras pessoas.
é certeza subjetiva. Quando é que qualquer coisa é objetivamente certa? Quando não é possível um erro. Primeira vez que Olha, ele esse fala vai em ser um critério. objetividade, né? Uhum. Não é possível um erro. Ele falou em erro mais cedo ali também antes, né? Aham, bastante, né? Falou várias, por várias Não sessões. pode errar. Há certas circunstâncias em que não é possível errar. Isso. Caso contrário, se diria de alguém um demente. Uhum. Quando não é possível um erro. É um critério já estabelecido para objetividade, né? Uhum. Eu estou certo. Não, aí Quando fica, não é fica possível que redundante. seja errado. Aí vai ficar redundante só. É. Autologia. Onde é que tá aí? Tá. Tu vai marcar? Peraí, já vou só fazer uma marquinha como eu fiz na outra lá pra voltar o troço. Agora há pouco eu tinha imaginado uma coisa nada a ver. Eu tava concentrado explicando, falando um negócio a minha impressão que eu tive. Eu imaginei tu dizendo assim: ah, pera aí que eu tô todo cagado aqui. Ah, pera aí, me caguei aqui. O cara tá noutra vibe. Tá. Quando não é possível um erro. Mas que espécie de possibilidade é essa? Possibilidade de não erro. Não, quando não é possível um erro, mas que espécie de possibilidade é essa? Não deve o erro ser logicamente excluído? Não é possível um erro, Cara, é logicamente excluído o erro. Ele estabelece, ele vai tentando, levantando perguntas, aí ele tenta formular uma explicação para ela e vai questionando aquela explicação e assim ele segue, né? Uhum. Parece que ele vai Quando fazendo é isso. que qualquer coisa é objetivamente certa? Quando não é possível um erro, afirmou alguém, né? Quando não é possível um erro, ela é como se fosse um objetivamente diálogo. certa. Mas que espécie de possibilidade é essa? Quando não é possível um erro. Não deve o erro ser logicamente excluído? É um problema, né? É que na verdade quando que não é possível um erro, né? Se a definição de objetivamente certo é isso, né? E agora já O certo não. acaba sendo sempre subjetivo nesse sentido que ele tá colocando. Né? Esse estar certo vai se reduzir ao estar subjetivo, já que para que ele seja objetivo não pode, tem que haver a impossibilidade do erro. Né? É estranho de pensar. Sim, mas aqui não é uma afirmação dele, né? Pareceu quando a gente começou a ler que era uma definição que ele ia dar, né? De objetivamente certo, quando não é possível um erro. Sim, não, é um diálogo ali, né? Mas não significa que tanto que ele está colocando sem dúvida. Quando não é possível. Mas que espécie de Por possibilidade? isso que eu falei que parece que ele está reduzindo a certeza ali, aquela subjetividade mesmo ali, como uma assunção, alguma coisa assim. E quando a gente teria que poder demonstrar essa possibilidade de não haver um erro. Né? Quando ele dizer que, mas que espécie de possibilidade é essa? Aí tu teria um critério objetivamente certo, mas aparentemente até aqui ele não deixou claro que me pode. parece que ele coloca uma hipótese para o objetivamente certo, e essa hipótese não é logicamente possível, né? Uhum. É isso mesmo. Não deve o erro ser logicamente excluído? Sim, deveria ser, só que excluir o erro torna uma coisa, né, seria um sentido tautológico ali, né? O impossível de ser errado, de não existir, né? Sim. Tá. Parece que ele exclui aquilo ali, aquela definição. Tá. Se acredito que estou sentado no meu quarto, quando não estou, não se dirá que errei. Se acredito que estou sentado no meu quarto, quando não estou lá fora, não se dirá que errei. E a crença não foi errada. Mas qual é a diferença essencial entre este caso e um erro? Eu me enganei, né? Não, me enganei não. Ah, então tá. Não é um engano, é um erro. Nesse sentido de engano.
Pode ser uma coisa Ah, maior, como por exemplo uma alucinação, uma coisa do tipo. Se acredito que estou sentado no meu quarto, mas não estou, isso não é um erro. Mas qual é a diferença essencial entre este caso e um erro? pega uma beirada de psicologia aqui já. Aham. Uma psiquiatria. Porque até já é mais do remédio, né? Sim, sim. Quer dizer, Mas. nesse sentido, um estado forte já de Ah, tá. Isso. alucinação, né? E tudo. Sim. Um caso clínico já, né? É. Não da linguagem. Vou para a próxima. Evidência segura é a que aceitamos como segura. E a que nos orienta quando agimos com segurança e sem qualquer dúvida. Evidência segura é a que aceitamos como segura. Ah, interessante. Tudo que a gente leu até agora sobre isso é sempre esse sentido de assumir, de assunção, de aceitação, né? Tomar aquilo como. Evidência segura é a que aceitamos como segura, é a que nos orienta quando agimos com segurança e sem qualquer dúvida. O que chamamos erro desempenha um papel muito especial nos jogos de linguagem. O que chamamos erro desempenha um papel muito especial nos nossos jogos de linguagem. E o mesmo acontece com o que consideramos evidência segura. Papel especial, ele tinha mais cedo, anteriormente, ele tinha perguntado sobre um papel, né? Da pressuposição, né? Isto. Aquele princípio da química. Isso. Aquela norma. Lavoisier lá. Já vou reler. Evidência segura é a que aceitamos como segura. É a que nos orienta quando agimos com segurança e sem qualquer dúvida. O que chamamos erro desempenha um papel muito especial nos nossos jogos de linguagem. E o mesmo acontece com o que consideramos evidência segura. Estou certo? Mais abaixo. Seria absurdo dizer que encaramos algo como evidência segura, porque é certamente verdadeiro. Sim, aqui está claro que é se assume, né? Seria absurdo dizer que encaramos algo como evidência segura, porque é certamente verdadeiro. Por que seria absurdo dizer isso? Vamos ver como é que tá certo isso. 28. Must first determine the rule of deciding. Não, é 28. Must first determine the role of deciding for against a proposition. Nós devemos primeiro determinar. Primeiro temos de determinar the role, esse role aqui. A sequência é monstria ali, cara. Tem aí no fundo sempre aquele como nós queremos entender as coisas. Que eu vejo no Trindal o tempo todo. Ah, como é que é? Tu tá lá na frente. Eu dei uma sequência pra ver se ela se explicava. Se uma explicava a outra. Antes, pelo contrário, primeiro temos de determinar se é decidir a favor ou contra uma proposição. Eu vou ler essa 198 aqui no espanhol pra ver se é de decidir, se é assim. Ah, não era essa aqui que tu tá olhando. Era a 97 que eu era. É. Would be nonsense, seria sem sentido. Sem sentido, ele diz, né? Esse absurdo. Aqui diz assim, ó, literalmente do espanhol ao português seria: mas não teria sentido algum dizer que consideramos uma coisa como evidência segura porque é verdadeira com toda certeza. É isso que tá... Minha dúvida era estava bem formulada, porque é verdade.
certamente verdadeiro, verdadeiro com toda certeza. Não é por isso que nós encaramos algo, porque é certamente verdadeiro. Ele tá falando aí naquele sentido que nós assumimos. Encaramos algo. Antes, pelo contrário, primeiro temos, eu vou ver essa daqui, de 198. Mas bem, temos de considerar em primeiro lugar o papel da decisão a favor e contra de uma proposição. Temos de determinar, diz ali. Temos de considerar em primeiro lugar o papel da decisão a favor e contra de uma proposição. Não é, não. Mas pelo contrário, primeiro temos de determinar se ele decidir a favor ou contra uma proposição. Tá, isso vai ser explicado, acho, mais pelas próximas. Tá? Vai lá. A razão por que o uso da expressão verdadeiro ou falso é um tanto enganadora é que equivale a dizer ajusta-se aos fatos ou não. E o que verdadeiramente está em questão é o que significa aqui ajustar-se. Realmente, a proposição é ou verdadeira ou falsa só significa que tem de ser possível decidir a favor ou contra ela, mas não diz qual é o fundamento para essa decisão. O ajusta-se ali, né? Uhum. Ele está falando, acho que o tempo inteiro aqui, de não ter um critério objetivo, mas simplesmente tu assumir subjetivamente aquilo. Algo como um estar certo forçoso, sabe? Me parece que todas essas últimas têm esse sentido. Ó, a razão porque o uso da expressão verdadeiro ou falso é um tanto enganadora é que equivale a dizer que se ajusta aos fatos. A proposição se ajusta aos fatos, ou não. E o que verdadeiramente está em questão é o que significa aqui ajustar-se. Se ajusta, se poderia ser concorda, poderia ser... Isso, corresponde a... né? Corresponde, né? Mas é isso aí, esse se é... Pera aí. Não, está em questão, o que significa aqui ajustar-se? Olha no coisa que é ajustar, que tá no espanhol. 199. O uso de verdadeiro ou falso tem algo que nos confunde, porque é como se me dissessem: está ou não está de acordo com os fatos. Só que olha só, o termo que tem aqui é Überheim. No alemão, Übereinstimmung. Agora me ocorreu o seguinte, Anando. Überein. Deixa eu só olhar esse termo aqui, porque o título da certeza é Uber, né? Aí, no alemão ele tem Uber. Tipo uma derivação aqui. É Uber. Gewissheit. Tá, só um pouquinho. Vou botar aqui. Com um treminho aqui. Irmão. Olha só a tradução aqui, ó. Partida. Tu viu
na primeira ocorrência que tem do termo ali, ó, diz no inglês, tá me vendo? Aham. Diz no inglês, it tallies. Deixa eu botar aqui. Tallies. Esse ajusta-se, sabe? Uhum. Tallies, em inglês. Tallies. Merda. Olha só a diferença do termo. Né? Contagens. Partida seria então de repartir ali, alguma coisa assim, dividir, separar, contar. Não é isso aí. Acho. É outro, né? Vamos deixar isso aí, mas tá estranho esse ajuste, isso aqui. Se essa ideia de ajustes. O cara, Não, é porque assim, ocorreu no o seguinte, alemão, ó, aqui fala, alemão é o isso. espanhol é de acordo. Aí diz assim: o uso do verdadeiro ou falso tem algo que nos confunde, porque é como se me dissesse está ou não de acordo com os fatos. E se poderia perguntar que é aqui acordo. Eu tenho a impressão que isso pode ter relação com aquela ideia do sistema de crença, sistema de evidências de cada um. E Sim. a crença, a certeza subjetiva que a pessoa pode ter a partir desse sistema. E aí, nesse caso, os fatos estarem de acordo com... Seria estar de acordo com o sistema de referências. É, o sistema de referência que determinaria o que é verdadeiro ou falso, né? Mas ali está dizendo ajusta-se aos fatos, né? E não ao sistema de referência. Né? Tá, mas é os fatos, aqui eu não sei como é que o Wittgenstein está tomando eles, no sentido independente de como o sujeito o interpreta, né? Porque se levar em conta o sistema de referência de cada um, tu pode considerar os fatos como a maneira como cada um interpreta. Aí aqui o critério da verdade seria esse sistema de referência, né? O problema que ele está levantando parece isso aí. Porque ele vem falando disso desde antes, né? Só que, digamos assim, ó, ele deu um exemplo lá da química, né? Em que não parece que na química ele está querendo dizer que verdadeiro seja ajustável ao fato do sistema composto por um sistema de crenças. Não, ali não, mas ele mencionou no caso do Lavoisier que a imagem de mundo que ele já teria trazido desde criança. Daí nesse caso se aplicaria, mas não no caso da química em si, quando ele menciona. É que a maneira como vai conectando as coisas é um pouco obscura, a gente não... Parece que às vezes tem umas ideias que vão para outra direção, né? Sim. Mas aqui teve um ponto aqui, tô lendo no tablet aqui, que ele fala... Deixa eu pegar aqui a expressão. Tem de ser possível decidir a favor ou contra ela. É certeza decidir. Com a palavra certo expressamos a convicção absoluta, a ausência de qualquer tipo de dúvida. E tratamos de convencer aos demais. Isso é certeza subjetiva. Tá. Eu acho que é com isso aqui de fundo que ele seguiu. Uma evidência segura é a que se supõe condicionalmente segura. Algo de acordo com que atuamos com segurança, sem dúvida alguma. Mas é o que se supõe condicionalmente seguro. O supõe aqui está em itálico. 196. Mas o ponto está na decisão lá, né? No 200. Isso. Ficou bem a palavra fundamento para a decisão. Sim, significativo nisso tudo.
fundamento para decidir a favor ou contra ela, a proposição. É verdadeira ou falsa. Realmente a proposição é ou verdadeira ou falsa, só significa que tem de ser possível decidir a favor ou contra ela, mas não diz qual o fundamento para essa decisão. Exatamente, é esse que eu estava com a impressão de que ele estava querendo dizer. O fundamento para essa decisão. Aquele ajuste ali, então, ele seria dependente da decisão, mas eu creio que a decisão ela não, ela tem como pano de fundo tudo que foi estruturado no sistema de crenças, de referências e crenças da pessoa. Tudo que se foi formando as suas convicções. Só que aí, não, aí tudo bem, só que quando a gente está falando em proposição verdadeira ou falsa, já é uma coisa mais científica, né, do que fora do sistema de referência da pessoa, né? Se eu quiser levar em consideração a proposição é verdadeira ou falsa, eu já estou colocando outra. Tá, mas aí não é só o sistema de referências no sentido subjetivo de coisas, por exemplo, como, por exemplo, crer em Deus ou coisa do tipo, mas com relação àquilo que, por exemplo, a gente herda dos pais, esses saberes que ele mencionou em vários exemplos anteriores, coisas que são aceites por toda uma comunidade, por exemplo. E nesse sentido já teria um caráter um pouco mais objetivo. Falta um exemplo aqui, eu acho, que a gente colocar nesse. Porque a gente está pensando em exemplos diferentes, eu acho. Porque quando ele está falando de verdadeiro e falso, eu estou com as proposições da ciência aqui na cabeça, imaginando assim, comparação delas com a realidade. Que me parece que ele está querendo dizer aqui. E não só o. Eu acho que ele está querendo jogar pro uso. Tem impressão. A razão porque o uso da expressão verdadeiro ou falso é um tanto enganadora é que equivale a dizer ajusta-se aos fatos ou não. O que verdadeiramente está em questão é o que significa se ajustar-se, não se é verdadeiro ou falso. Sim, no caso, o teu uso, os sentidos que tu dá para aquilo determinaria o que é verdadeiro e o que é falso. Aí seria uma questão de decisão, mas não individual, creio eu, dentro de por exemplo, de uma comunidade, dentro de um contexto. Eu acho que o exemplo que fica melhor aqui, aquele exemplo que ele deu antes ali da cadeira, eu estou sentado no meu quarto, mas eu não estou. Né? Se eu digo, é verdadeiro que eu estou sentado no meu quarto, só que eu estou na rua lá. Se eu uso esse verdadeiro aqui, ele quer dizer que é enganador, porque pode haver situações assim, em que o ajuste aos fatos ali pode ter a relação a mim, comigo, né? Eu estar enganado, por exemplo, e estar em algum outro, sei lá, um outro estado de demência mesmo, e não estar no quarto, mas usar a expressão como é verdadeiro que eu estou no meu quarto. Então, o ajuste disso aí ao fato tem a ver comigo, né, no caso. Sim, porque tu está num estado alterado. Então, no caso, já tem um problema nesse sentido, o ajuste, né? Com esse exemplo dá pra vincular. Realmente, a proposição é ou verdadeira ou falsa, só significa que tem de ser possível decidir a favor ou contra ela, mas não diz qual o fundamento para essa decisão. Supõe-se que alguém pergunta: será realmente correto que confiemos na evidência da nossa memória ou sentidos, tal como fazemos? O ensaio só destrói, né? Os caras falam aquele desconstrucionista. Ele vai só destruindo, né? Um machadinho, uma marretinha, vai quebrando. É bom que ele examina em profundidade, né? Coloca todos os... Geralmente de onde o cara não continua a discussão, né? Sim.
Sim, sim. Fundamento da decisão, né? Pra ele não tem aquela coisa de não para de perguntar, não questiona aí. O cara tá falando em fundamento da razão, né? Qual é o fundamento da tua razão? Ele tá colocando o fundamento de uma decisão, né? Aham. Que é ainda anterior. Interessante. Paramos aqui no 200? Paramos 200 ficar mais Beleza. Então tá. certinho. Então tá. Feito então. Eu vou Falamos depois aí. ter que botar, vou botar ali depois os videozinhos pra cima. Aham. Eu olho ali. Ontem eu tava olhando Os o outros último. eu não botei, os últimos eu não botei, né? Os últimos 3 mais curtos. Eu não botei, eu tenho que botar. Eu vi um de... Tinha um de 20 minutos ali. Que Eu vou vi. ver, talvez eu tenha começado e não É botei que eu os já outros. não sei qual foi os últimos, né, na verdade. Fiquei olhando pelo número da página. Ah, tá. Eu vou ver agora. Tem alguns ali, tem que botar, senão vai acumular. Tá? Feito então. Então tá. Feito então. Feito. Até mais. Até.